Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, você que acompanha agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, eu creio que a maioria de vocês sabem que agora eu estou aqui na missão de Brasília, não é? Já vai para quase um mês. Graças a Deus estou amando essa missão e esse povo aqui de Brasília. Então, às vezes, algumas pessoas não acompanharam os últimos acontecimentos, né? Porque a gente fala na televisão, fala na rádio, e as pessoas às vezes não sabem. Então, eu estou agora na missão de Brasília, com a graça de Deus. E me sinto muito agradecido a Deus por poder celebrar o Santo Sacrifício, a Santa Missa. E hoje, de uma maneira especial, na nossa jornada de oração, perceber o trabalho que Deus vai fazendo em nós. Esse rapaz, que Jesus chama, seu nome é Mateus, depois a gente pode encontrá-lo também em Marcos e Lucas, que vão chamá-lo de Levi, mas é o mesmo, é esse dom de Deus. Ele tinha uma vida aparentemente muito estável, principalmente financeiramente garantida, diante da sua profissão, que fazia dele um pecador público, porque ele era odiado pela realidade dos judeus, porque ele servia ao império que oprimiu o povo judeu. E servia ao império fazendo o quê? Cobrando impostos. E muitas vezes o império ele indicava um valor dos impostos e eles colocavam um valor a mais para se beneficiarem da realidade financeira e se enriquecerem. Então ele tinha tudo na concepção desse mundo materialista, mas faltava algo. E aí a gente precisa perceber que essa realidade ela é também muito presente em toda a humanidade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 27, ele vai nos lembrar que Deus deixou um sentimento inscrito no coração de cada homem. O Catecismo vai trazer essa realidade. Deus deixou inscrito no coração de cada homem. Por quê? Um desejo por ele. Que sentimento é esse? Um desejo por Deus. Um sentimento que Deus deixou, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. E Deus trabalha num processo de atração. Deus vai atraindo o homem para si. E eu fico imaginando que aquele homem chamado Mateus, que hoje nós celebramos a festa dele, ele vivia exatamente esse conflito interior. Ele poderia ter toda a realidade material, o dinheiro, o prestígio com os romanos, o ódio dos judeus, mas faltava ali algo. Ele sentia-se necessitado de algo mais. Por quê? A resposta tão rápida que ele dá ao Senhor demonstra exatamente o tamanho da sede que ele trazia no coração por esse sobrenatural que nada desse mundo poderia preencher. Por quê? Ele se sentia atraído por algo, ele se sentia atraído por Deus, e ele sabia que só em Deus ele encontraria essa verdade e a felicidade que ele procura sem descanso. Todo ser humano procura uma felicidade sem descanso. Infelizmente, alguns encontram na droga, na prostituição, no adultério, na corrupção, nas coisas desse mundo, porque tentam preencher o coração e encontrar uma felicidade que busca sem descanso, mas não consegue descobrir essa felicidade em Deus. E numa hora oportuna, Deus vai e ele faz essa obra. Quando Jesus diz, segue-me, Jesus não está simplesmente dizendo que ele precisa ter uma atitude de seguimento somente indo atrás de Jesus. Mas o segue-me é aplicando
a vida de Jesus na sua própria vida. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, né? Até chegar ao estado do homem perfeito, a estatura do homem perfeito, Cristo em sua plenitude. Ou seja, o que Deus quer é que nós cheguemos a essa estatura. E essa estatura do homem perfeito diz de santidade. Essa estatura do homem perfeito diz de um caminho de retidão. Essa estatura do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, diz de um posicionamento, de segmento. Nós que somos consagrados a Deus na Canção Nova, nós que buscamos a Deus de todo o coração, nós cristãos, todos nós somos chamados a buscar essa dimensão espiritual que nos leve a esse estado do homem perfeito, a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não deve ser um peso para nós, isso deve ser uma doce responsabilidade que invade a nossa alma e que nos faz experimentar exatamente uma correspondência com aquilo que Deus já deixou dentro do nosso coração. E o bonito é perceber, eu me lembrava antes de vir para cá, do número 1 da Deus Caritas Est, o primeiro documento que o Sumo Pontífice Bento XVI escreveu, Deus é amor, e ele vai dizer no número 1 assim: nós cremos no amor de Deus. Desse modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. E aí ele vai dizer: ao início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Esse é o processo de conversão. É um encontro com o amor, não é um encontro com a moral cristã, aonde eu sou proibido de todas as coisas, aonde eu sou tolhido na minha vida. Não, é um encontro com o amor. E a gente se apaixona por esse amor. A gente se apaixona, parece redundância, mas a gente se apaixona pelo amor com A maiúsculo. Nós nos apaixonamos por Deus, porque a gente experimenta exatamente essa misericórdia. Um Deus que não para no nosso limite, mas vê aquilo que nós não conseguimos ver. Imagina, eu fico sempre pensando, né, que Mateus anotava no caderninho dele lá com uma pena, deve ser uma pena molhada numa tinta, o nome daqueles que estavam devendo os impostos e todas aquelas coisas, judeus que eram infiéis no pagamento do imposto e tal, onde ele também superfaturava, ele anotava. E você percebe que Deus aproveitou daquilo que Mateus tinha, né, essa pena para ele escrever o Evangelho? Olha como que Deus acredita nas potências que nós trazemos, naquilo que talvez a gente até usava para o mal, mas Deus vai fazer com que nós usemos para o bem, usemos para a salvação, usemos para abençoar a vida das pessoas, né? Eu olho para a minha vida e vejo que eu sempre tive aquele gingado. Né? Quando eu era do mundo, né? Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, mas quando eu estava numa vida errada, no pecado. Então, Deus muitas vezes se utiliza dessa capacidade. Quantas vezes eu peguei um drogado, um traficante, que naquele momento ele se identificou com a maneira que eu me comportava, que eu falava, e ele acreditou que ele poderia ter uma acolhida, e a partir da acolhida ele partilha a sua vida. Quantas vezes, se eu pudesse testemunhar, eu orientei, eu rezei. Eu ainda me lembro, em Cachoeira Paulista, chegou um rapaz, todo mundo ficou assustado no confessionário, maior do que eu, forte, tinha acabado de sair da cadeia. E todo mundo falou: meu Deus, e tal. E ele entrou lá e falou: eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu me atraí para esse lugar. Eu falei: senta. E a primeira coisa que eu perguntei: qual o time que você torce? Claro, eu não vou começar já, não é? Aí ele falou o time que ele torcia, eu falei o meu, e aí eu falei: eu vou contar meu testemunho para ele. Então, ele ouviu o meu testemunho. Que eu tive um encontro pessoal com Jesus, com esse amor que não me fez uma proposta em primeiro lugar, que eu deixasse tudo, mas eu fui tão amado, tão amado, tão amado, que eu quis corresponder com esse amor, porque amor com amor se paga. E aí expliquei para ele aonde foi, como foi. Ele começou a rir, ele começou a chorar, e aí ele falou para mim assim: tinha mais de 15 anos que eu não ria e que eu não chorava. Eu acho que chorar eu nem me lembro mais.
Ele falou, eu estou sentindo um negócio diferente. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, posso orar por você? Pode. E aí, aquele brutamonte, eu coloquei a mão na cabeça dele, rezei, ele, puf, repousou no espírito, caiu. Quando ele levantou, ele já se levantou uma outra pessoa. E aí, ele falou para mim, aí o arrependimento veio, o choro, né? O desejo de se confessar. Aí ele começou a entender por que ele foi atraído para aquele lugar. Eu perdoei os pecados dele e perguntei para ele quanto tempo que ele não ia numa missa. Aí ele falou, tem, não sei, 20 anos. Eu falei, vamos lá em casa que eu vou celebrar uma missa para você. Celebrei a missa para ele, dei a comunhão. E eu vi o processo que Deus foi fazendo, porque depois eu o encontrei, quando ele ia lá na chácara me ver, os seguranças ficavam preocupados, assim, por conta da história do passado. Mas eu fico imaginando Mateus seguindo Jesus. As pessoas olhavam para ele e falavam, esquisito esse cara aí, Jesus está dando bola para alguém que oprime a nós, que cobra impostos e tal, não é? Mas o que é converter-se? Quando a gente olha para a conversão de Mateus, para nossa, para você que hoje está encontrando Jesus, eu quero dizer você, Deus está tocando seu coração. Não tenha vergonha de chorar não tenha vergonha de rir, porque Deus está falando com você. Você que até dizia que Deus não existia, sabe? Que fica se gabando na rede social, dizendo coisas, colocando pensamentos contrários a Deus, deixa de ser bobo, fraco. É isso mesmo, fraco. Você acha que você é forte, mas você é fraco. E Deus está mostrando sua fraqueza para que você encontre a força dele que te transforma. Ele está alcançando o seu coração. E o que é conversão? É reconsiderar, é pôr em questão o nosso modo de viver. É deixar entrar Deus nos critérios da nossa vida. É não julgar simplesmente de acordo com as opiniões correntes. É não viver como vivem todos, não fazer como fazem todos, não se sentir justificado em ações duvidosas, ambíguas, perversas, porque tem pessoas que fazem. Nossa, eu conheço gente na igreja que faz, que deixa de acontecer, por que eu não posso fazer também? É começar a ver a própria vida com os olhos de Deus, é procurar o bem, mesmo se não é agradável, é não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Em outras palavras, é procurar um novo estilo de vida, uma vida nova. Não implica em moralismo. Porque às vezes a gente fala, tem gente que fica acusando, já me acusaram a ser moralista, é porque não convive comigo. Eu não tenho nada de moralista, de puritano. Quem conviver e me conhecer profundamente, como eu experimentei muita misericórdia da parte de Deus, o que eu mais busco viver é a misericórdia. Porque Deus fez assim comigo. E eu não posso fazer diferente. Não é um moralismo, não é uma realidade. Limitar o cristianismo a moralismo, a moralidade, é limitar a realidade mais profunda, a essência da mensagem de Cristo, que é um chamado, vem e segue-me, vem ser meu amigo, vem conviver comigo, vem viver na minha presença. É isso, essa é a essência do cristianismo. Vem conviver comigo que você vai aprender o que é a vida verdadeira. Vem conviver comigo, vem ser meu amigo, que você vai experimentar. E aqui uma palavra que me tocou profundamente na primeira leitura. Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele capacitou e capacita os membros da Canção Nova para trabalharem nos diversos setores, para evangelizarem diante das câmeras, atrás das câmeras, nos lugares mais escondidos, mas naqueles também que mais se aparecem. Deus capacita-nos no ministério, mas há uma capacitação para que nós, ao sermos alcançados por essa realidade do chamado de Deus, a gente consiga chegar ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Mas isso vai se dando no processo, nessa mudança de mentalidade, nessa metanoia, onde a gente vai abandonando a nossa autossuficiência e a gente vai descobrindo e aceitando a nossa indigência. E aí a gente sai da autojustificação, que muitas vezes é uma grande tentação. Eu não sou pior do que os outros, mas eu quero ser melhor, por causa de Jesus Cristo. Porque Ele me amou.
porque ele olhou para a minha coletoria de impostos e não viu somente um pecador, mas ele viu um doente que precisava de cura. Ele viu alguém que necessitava do amor. Ele viu alguém que necessitava do abraço acolhedor. Ele viu alguém que necessitava da presença. E ali na minha coletoria de impostos ele me chamou. E ali, ao me chamar, ele me deu a possibilidade de olhar para mim mesmo e olhar para ele e vê-lo como sendo o alvo do meu amor, mas também do meu compromisso, experimentando a capacitação para a santidade. Eu não sei qual é a sua coletoria de impostos. Eu não sei em qual situação você se encontra. Eu não sei se você já até caminhou com Cristo, mas acabou se desviando dele. Mas eu conheço o Cristo que agora passa e te chama. Da mesma maneira que chamou Mateus. Vem e segue-me. Vem ser virtuoso, vem ser santo. Vem ser feliz de verdade. Eu deixei dentro de você esse desejo. Eu deixei dentro de você essa necessidade de mim. Eu deixei dentro de você essa vontade de felicidade que você não vai encontrar em nada desse mundo. O dinheiro não pode te dar, o prazer não pode te dar. Nada nesse mundo pode te fazer feliz. Somente o meu amor que vai preencher o seu coração. Senhor, eu quero pedir que nessa hora o Senhor visite as nossas coletorias de impostos. O Senhor visite a nossa realidade de pecado. A nossa fraqueza, o Senhor vá lá naquela circunstância de vício na nossa vida. E o Senhor nos chama de novo aqueles que já se converteram, já tiveram um encontro pessoal, mas que precisam de novo encontrar-se com o Senhor. Chama naquela primeira vez aqueles que ainda não tinham escutado a sua voz dizendo: segue-me. Porque o Senhor não veio para os justos, o Senhor veio para os doentes, os pecadores. O Senhor veio chamar os pecadores. E o Senhor nos chama à conversão. E eu sei que agora há um derramamento de graça de conversão acontecendo nesse momento. Alcançando pessoas, tocando corações, quebrantando corações. Eu sei que nesse momento há uma ação sobrenatural do Senhor, que nos batiza de novo no seu Espírito Santo. Eu acredito que nesse momento há uma unção de resgate para pessoas que estavam na tristeza, mesmo buscando a felicidade, mas que não encontravam a felicidade e estavam até prestes a desistirem da própria vida. Eu quero te agradecer porque o Senhor chama pessoas que estavam prostradas pela depressão para experimentarem a felicidade verdadeira. Eu quero te bendizer, Senhor Deus, porque o Senhor levanta pessoas que estavam dominadas por doenças, porque o Senhor veio para curar os doentes e não para os sãos. E agora o derramar da sua graça alcança os corações adoecidos, as mentalidades adoecidas. E eu te peço que da mesma maneira que o Senhor fez com aquele rapaz, que não sabia por quê, talvez existam pessoas que não sabem por que ligaram a TV. Mas agora, Senhor, o Senhor está revelando-se a elas. E o Senhor diz: segue-me, segue-me. E agora o Senhor está arrastando com o seu amor, não com obrigatoriedade, não com moralidade, moralismo, mas com o seu amor. O Senhor está arrastando e atraindo corações. Porque muitos estão descobrindo o lugar da verdadeira felicidade, que é o seguimento do Senhor. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem demonstrado para conosco, mas principalmente para com aqueles que até mesmo te renegaram, criticaram a sua igreja, criticaram pessoas da família que te buscavam, mas que agora estão sendo tocadas pelo seu amor. Eu te agradeço pelas maravilhas que acontecem, as libertações. Eu te agradeço pelo pranto sincero desse pecador que agora ajoelhado está pedindo ao Senhor uma nova chance. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa pessoa que se sentia forte, mas era fraca, e na fraqueza está encontrando a sua força. Obrigado por esse ministro ordenado, por esse sacerdote que está sendo resgatado nessa hora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está dando a ele a certeza de que é possível ele viver de novo uma experiência de vida nova, de metanoia e de salvação. Obrigado, porque num só coração e numa só alma nós estamos unidos, e assim o Senhor derrama capacitação para que nós vivamos o projeto de santidade que o Senhor tem para nós. Agradeça ao Senhor nesse momento pela obra que Ele está realizando na sua vida. Deixe-se tomar por essa gratidão e por essa certeza do chamado
que Deus te faz. Não importa a baixeza que talvez você tenha chegado, o fundo do poço. O que importa é que agora Ele está dizendo: segue-me, eu quero conviver com você. Eu desejo a sua amizade, eu desejo a sua adesão. Você é importante para mim. Você é um escolhido meu, é um amado meu, que agora eu coloco o meu olhar não de condenação, mas de misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por essa obra que o Senhor realiza em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.